Salmo 126. Enquanto todos localizam, quero dizer da alegria da companhia do pastor Tarcísio Moura, do pastor Ricardo Miguel, pela felicidade do encontro aqui com o pastor Bezaliel, nosso amado pastor, presidente da Convenção do Piauí, e dizer que a nossa amizade é nova e forte. Glórias ao Senhor. Quero também agradecer ao amado pastor Roberto José suas palavras em prol da nossa reeleição, e está o maior sucesso aí nas redes sociais, viu, pastor Roberto? Vai já chegar a 50 mil visualizações. Acho que daqui para meio-dia ultrapassa as 50 mil visualizações. Eu não preciso de tantos votos, né? 600 resolve. Muito obrigado, amado pastor. Então, quem localizou o texto diz amém. Amém. Salmo 126, nos diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quem pode dizer amém? Amém. Amados, a palavra do Senhor, ela vem a nós também neste dia, através de uma reflexão sobre este salmo, o Salmo 126. O salmista nos conta do retorno do cativeiro de Babilônia para Jerusalém, principalmente Jerusalém. Mas vamos entender que Esdras, ele faz registro deste retorno, afirmando que voltaram somente aqueles cujo Espírito Deus levantou. O entendimento é que havia um número muito maior em Babilônia e nas províncias diversas, um número muito superior àquele número que teve a disposição de voltar para Jerusalém. E é interessante a afirmação do autor sagrado, quando diz: voltaram somente aqueles cujo Espírito Deus levantou. E pensando nestas palavras, eu tenho o direito de entender: só vai verdadeiramente trilhar o caminho de Deus, só vai verdadeiramente fazer a vontade de Deus aquela pessoa que é levantada, que é despertada pelo Espírito de Deus. Se não for pelo despertar produzido pelo Espírito de Deus, a pessoa pode planejar, pode tentar, pode fazer projetos,
pode fazer cálculos, mas não vai executar. Por quê? Porque este negócio é de Deus. E só vai executá-lo, só vai cumpri-lo quem verdadeiramente for despertado pelo próprio Deus. Então, o Senhor, pelo seu Espírito, despertou muitos senhores e suas famílias, e eles se organizaram e tomaram o caminho de volta para Jerusalém. Consideremos que eles tiveram que percorrer uma longa distância de Babilônia para Jerusalém. É uma distância mais ou menos igual de Recife a Fortaleza. É uma distância muito próxima de 1000 quilômetros. E é verdade que naquele tempo o transporte mais adequado para essas distâncias era o camelo. Também os jumentos. E o pessoal tinha que ter um longo deslocamento, e principalmente a pé, considerando que eles representavam, no que pese o fato do número não ser tão grande, mas eles representavam uma nação. Era uma nação nômade, que estava se deslocando de um país para outro país. Eram homens idosos, eram homens jovens, eram senhoras idosas, senhoras jovens, crianças, senhoras grávidas, que haveriam de dar à luz ainda durante a viagem. Também eles conduziam os seus pertences, seus apetrechos domésticos, inclusive suas panelas, suas bacias, suas colheres, enfim, tudo aquilo que eles utilizavam no dia a dia como utilidade doméstica. Eles tinham também que conduzir naquela longa viagem, porque uma viagem de mais de 5 meses, eles teriam que produzir as refeições pelo caminho, e também deveriam ter conduzido os seus animais, suas ovelhas, seu gado, enfim, tudo que eles possuíam, eles trouxeram juntamente com eles de volta para Jerusalém. Assim podemos compreender que foi uma viagem difícil. O calor do dia, o frio da noite, o perigo dos salteadores, enfim, foi uma jornada difícil. Porém, o salmista, ele não se atém a esses detalhes de dificuldades. Ele prefere falar da alegria radiante que tomou o coração de todos. Despertados pelo Espírito de Deus, no que pese todas as dificuldades do caminho, eles foram tomados por uma intensa alegria. Alegria radiante que se tornou notável por onde eles passavam. Assim o salmista faz o registro das seguintes palavras: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião,
estávamos como os que sonham. Foi tão bom, foi de tanta alegria, que parecia não ser verdade. Era demais para nós nos achar no caminho de volta de Babilônia para Jerusalém. Nos parecia sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então eles vinham sorridentes e cantando, salmodiando com alegria ao Senhor que lhes deu a liberdade. O riso, o cântico, que expressavam esta intensa alegria, chamou a atenção das nações por onde eles passavam. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E o salmista faz uma resposta afirmando o que estava sendo dito acerca deles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Amados, a história aqui contada é uma história real. Fatos que aconteceram, a viagem foi literal. As alegrias, os sofrimentos também foram reais. E de algum modo há uma semelhança com o nosso caminhar. Vamos pensar um pouco e buscar fazer uma aplicação a nós. E depois a gente prossegue nos versos seguintes. Para melhor entendimento do que desejo expressar, eu vou contar a história do João Garrafinha. João Garrafinha era um homem escravizado pelo pecado. João Garrafinha tem este nome, este agnome, porque ele era viciado em bebida alcoólica, de tal modo que não se contentava em fazer uso desta bebida somente em casa ou no bar, em algum estabelecimento, não. Ele se utilizava de uma garrafa da bebida por onde andava. Para onde ele ia, ele conduzia em suas mãos uma garrafa de bebida alcoólica. Por isso, era conhecido como João Garrafinha, porque sempre havia nas suas mãos uma garrafa de bebida alcoólica. João Garrafinha, embriagado, era muito problemático. Ele se sentia bravo, valente, desafiava as pessoas para a briga, para a contenda. E quando João Garrafinha chegava em casa, a mulher se escondia. As crianças, tremendo, também se escondiam. E até os cachorros e os gatos buscavam abrigos, porque o João Garrafinha, ele chegava derribando as coisas, chutando, batendo. João Garrafinha era um escravo do diabo. Mas um dia, como diz um belo hino da harpa, um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão.
E se aplica ao João Garrafinha e a nós, aquela estrofe que diz assim: mas um dia se ouviu que de Cristo a voz saiu. Porque como a voz de Ciro o Grande saiu para a libertação do povo judeu do cativeiro em Babilônia, a voz de Cristo saiu para libertar pessoas e povos de todas as nações e etnias, e esta voz nos alcançou. E o Senhor nos deu a libertação. E entre os milhões de libertos, também fora liberto o João Garrafinha. Ele abandonou a garrafinha. Foi liberto da bebida alcoólica. E não demora, João Garrafinha agora trilha os caminhos, as ruas de modo diferente. Não mais com o andar cambaleante, não mais falando à toa, não mais insultando as pessoas que podia contemplar, mas agora ele trilha o caminho de modo quieto, sossegado. Agora ele tem novas roupas. O tempo passou e ele passou a usar gravata, paletó, anda cheiroso. E não segura mais uma garrafinha, segura a mão da criança carinhosamente. E do outro lado está a sua esposa feliz. Não mais apavorada de medo, mas a caminho da igreja para dar glória a Deus pela vida transformada. Então a vizinhança pode olhar e pode dizer: deve existir mesmo uma força maior, deve existir mesmo um poder superior, porque quem era o João Garrafinha, como ele se comportava, e como agora a gente pode vê-lo, houve uma grande mudança, houve um poder que transformou a vida dele. É o que corresponde às palavras das nações por onde os judeus passavam. Grandes coisas fez o Senhor a este. E João Garrafinha, ouvindo, ele dá o seu testemunho: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por mim. E nós todos podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos cheios de alegria. Quem recebeu os feitos do Senhor, os benefícios do Senhor, quem recebeu grandes bênçãos do Senhor, quem está tomado pela alegria do Espírito Santo, por favor, se isto é verdade, levanta as mãos comigo, levanta as mãos aos céus e glorifica, porque a alegria que o Senhor nos deu, é como Jesus mesmo nos avisou: a alegria que eu vos dou, ninguém poderá tirar, ninguém poderá tirar, ninguém poderá tirar. Louvado é o nome do Senhor. Lembro-me das palavras do apóstolo Tiago. Ele, que por sua vontade nos gerou pela palavra da verdade e nos deu a primazia diante das demais criaturas. É demais para nós. É inefável o que o Senhor fez por nós. Ele nos deu primazia até diante dos seres angelicais. Há muitas coisas que os seres angelicais não têm a permissão para fazer, mas nós temos a determinação do Senhor para que façamos. Glória!
Há muitos privilégios que os seres angelicais não têm, mas nós temos. Eles não são filhos, nós somos filhos de Deus. Eles não são herdeiros, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Eles não reinarão com o Senhor, nós teremos o privilégio de nos assentar no trono de Cristo e reinar com Ele. E tudo isso porque o Senhor quis nos abençoar. Não foi a minha vontade, não foi a vontade de cada um de nós, foi a vontade dele. Nós nem perguntávamos por ele, mas ele veio ao nosso encontro. Afinal, foi o Filho do Homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele procurou-nos, achou-nos e nos deu a salvação. Ele quis salvar você. Assim como salvou João Garrafinha, ele salvou você. Ele salvou a mim. Você não merecia, mas ele quis salvar você. Você não estava procurando, mas ele lhe procurou, lhe achou e lhe salvou. Foi ele quem quis. Ele quis. Amados, esta palavra me inspira e até me emociona. Ele quis. Ele quis, senhores, amados pastores, o Senhor quis. Então grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele quis tanto nos salvar, que ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele quis e voluntariamente se entregou por nós. E por isso nós estamos cheios de alegria. Amados, o salmista prossegue. E no verso 4, ele fala o seguinte: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Outra versão, como as correntes do Neguebe. Aí nos parece que houve aqui uma mudança de entendimento, uma mudança de tom, uma mudança de realidade. O salmista vem se expressando com muita alegria, num cântico de vitória, e de repente ele faz uma súplica. Ele roga ao Senhor por libertação. Senhor, liberta-nos de novo. Agora, liberta-nos de modo espetacular, de modo milagroso, de modo forte, como as correntes do Neguebe, como as correntes do sul. E eu fico pensando, o que foi que houve? O que fez o salmista interromper o seu canto de alegria para suplicar libertação? Pois ele vem se regozijando pela vitória, pela libertação. E de repente clama outra vez por libertação. É verdade que nenhuma nação, nas décadas seguintes, voltou
a exercer domínio sobre aquele povo. Aquele povo, durante até alguns séculos, não experimentou cativeiro, não experimentou diáspora. Aconteceram opressões feitas por etnias, pequenos povos que habitavam no entorno de Jerusalém. Mas ninguém, nas décadas e até séculos seguintes, voltou a invadir Jerusalém, destruir e levar alguém cativo. Mas o salmista expressa a necessidade de outra vez serem libertos. Que aprisionamento é este? Que escravidão é esta? Vamos entender. Vendo os relatos do livro de Esdras, que nos conta o tempo seguinte, o passo a passo após o retorno e a chegada a Jerusalém, nós podemos entender que houve um aprisionamento interior. Não foi exatamente um movimento externo, não foi uma força política externa. De modo que agora a escravidão da qual eles precisavam serem libertos era algo que estava dentro deles. E isso me faz pensar, e os senhores são pastores, vão entender muito bem o que vou dizer. A gente fica agradecido a Deus por ver uma pessoa que se converte. Isso nos enche de alegria, mas também às vezes somos tomados por tristezas e preocupações, porque aquela pessoa que começou tão bem, que nos parecia tão frutífera, de repente muda. Deixa de ser aquela pessoa que vivia expressando alegria, felicidade, para viver expressando amargura, murmurações. Porque muitas vezes esta pessoa passa a dar ouvido ao murmurador, que dificilmente eles faltam no nosso meio. Como Paulo os denuncia, os faladores vãos. E isso contamina. De modo que eu e os senhores, nós conhecemos pessoas assim, que tiveram um início de carreira tão abençoado. Até Paulo viu entre os irmãos Gálatas, ele diz: vocês corriam bem. E em dado momento ele faz a reprovação, dizendo assim: vocês começaram pelo Espírito, mas estão agora terminando pela carne. Não só Paulo, mas eu e você, os senhores, nós temos visto realidades assim. A pessoa volta a uma nova escravidão, de uma nova modalidade.
não é mais uma pessoa lá fora escravizada pelas bebidas alcoólicas, por muitos pecados de muitas modalidades, mas é uma pessoa dentro da igreja amargurada, cheia de ressentimentos, de murmurações. Então, esta pessoa ou estas pessoas estão precisando de uma nova libertação. A escravidão agora é diferente, mas precisam de uma libertação. E nos parece ser uma libertação bem difícil. Exige um milagre maior. De modo que o salmista diz: Senhor, liberta-nos outra vez do cativeiro, como as correntes do Neguebe, como as correntes do sul. Penso que o que está na mente do salmista é o seguinte: Senhor, nós precisamos de libertação outra vez, mas tem uma coisa, o Senhor tem que fazer algo muito grande, muito forte, senão não seremos libertos. Mas vamos prosseguir. Temos os registros de Esdras, que aquela alegria intensa prevalece ainda na chegada. Eles lançam os fundamentos do novo templo, tomados de uma alegria intensa que de longe se escutam suas vozes. E eles vão trabalhando prosperamente. Etnias diversas se levantam, lideradas pelos samaritanos. Se somam os susanquitas, os tarpelitas, os afarsequitas e outras etnias. E eles se reúnem, avaliam e chegam a uma conclusão: os judeus não podem se fortalecer. Não é interessante para nós que eles se reestabeleçam, e principalmente que eles façam esta construção, porque é neste templo que o poderoso Deus se manifesta entre eles, e eles se tornam uma nação poderosa. Foi assim no passado. Então, eles projetam impedir a obra da casa de Deus. O que eles fazem? Eles ameaçam. O que eles fazem? Eles fazem denúncia para o imperador. Eles trazem, ou buscam trazer à memória do imperador, o fato de que, quando Jerusalém tinha um templo edificado para Deus, o povo judeu era muito forte. Não devia obediência a nenhum império. Eles chegam a afirmar: se esta casa for edificada, ó grande imperador, nunca mais o Senhor terá parte alguma do lado de cá, porque esta casa edificada fará deste povo um povo forte. Este povo não vai mais cumprir obediência ao império. Bendito é o nome do Senhor, porque também nós, como casas edificadas para Deus, deixamos de dar lucros para o inferno. Também nós, como casas edificadas para Deus, é como diz Paulo, crescemos como templo santo do Senhor.
E o diabo e seus demônios, o diabo e a turma dele, não tem proveito algum, não tem lucro algum na minha vida e na sua vida, se nós estamos edificados em Deus. O diabo vai sempre dar a viagem perdida, porque nós somos vitoriosos pelo poder grandioso do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Então há uma semelhança. Se esta casa, se esta cidade se edificar, o imperador não tem mais direito a impostos. Nada mais do lado de cá vai atender às exigências do imperador. Então, precisamos impedir esta construção. Mas, gente, quanto mais eles tentavam, mais a obra prosperava. Quanto mais eles perseguiam, mais o trabalho tinha desenvolvimento. Aí, o que aconteceu? Eles mudaram de tática. Presta atenção comigo e entendamos juntos que o nosso inimigo, vez por outra, muda de tática. Muda o seu modo de operar. Podemos considerar, em meio minuto, que Balaque mudou de tática. Quando, através de Balaão, ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, e qual a finalidade desta maldição? Para que Deus deixasse de proteger Israel. Porque somente Israel, sem a proteção de Deus, poderia ser vencida, aquela nação poderia ser vencida pela nação de Balaque. Somente se Israel ficasse sem a proteção de Deus. Se quiser e puder, escreva isso na tábua do seu coração. O inimigo só vai lhe vencer se você perder a proteção de Deus. Se você estiver debaixo ou dentro do abrigo de Deus, é como a Bíblia diz: 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas Balaão não conseguiu efetivar a maldição sobre o povo de Deus. E depois de muitas tentativas, Balaque não quis desistir de jeito nenhum. E finalmente ele mudou de tática. Não é mais a maldição pronunciada pelo profeta mercenário. Nós vamos encontrar algo diferente. Balaque aumentou a recompensa de Balaão. E Balaão disse: eu já sei. Tem um negócio aqui que vai dar certo. É bem rasinho. Balaque, faz o seguinte. Faz uma concentração. Flávio Joséfo diz: uma festa adulterosa. Então, Balaque, tu faz um carnaval ali, do ladinho do arraial dos filhos de Israel. Eles estão acampados lá. E não demora muito, eles vão seguir viagem. Mas aproveita, enquanto eles estão acampados ali, faz um carnaval lá perto deles. Leva muita comida. Faz um churrasco gostoso ali. Leva muitas mulheres pervertidas.
promove lá uma festa sensual. Está na Bíblia que a sensualidade é como a cachaça, faz perder o juízo. Está na Bíblia. Então, Balaão sabia disso também. E deu toda a instrução a Balaque. Lá vocês levam também uma grande imagem de Baal. Lá vocês celebram a Baal, vocês comem muita carne assada, bebem muita bebida forte, se prostituem, e vê se tu consegue misturar com o teu povo nesta perversão os guerreiros de Israel. Porque se eles fizerem isso, Deus os deixa. E Deus os deixando, fica bem bonzinho para o rei Balaque vencê-los. Mudou de tática. Não é mais maldição pronunciada de diversos ângulos das montanhas. São convites amigáveis para a celebração juntos. E assim Balaque fez. E num dia só, caíram dos guerreiros de Israel. Caíram, isto é, tombaram mortos. Mais de 23 mil. E a Bíblia mostra por diversas vezes o inimigo mudando de tática, de modos de operar, e acabam enganando o povo de Deus. Então, qual foi a mudança de tática que acabou por enganar os judeus que haviam voltado do cativeiro? A Bíblia diz assim: eles alugaram diplomatas. Eles alugaram diplomatas, trazendo, claro, de outras nações, homens especializados na arte de produzir convencimentos mediante argumentos. Diplomatas. Eles alugaram diplomatas. Os diplomatas não vieram fazer ameaças. Os diplomatas não vieram fazer zombaria. Os diplomatas não chegaram com palavras estúpidas. Não, os diplomatas chegaram com argumentos suaves, com muitos elogios. Pensem comigo para melhor entendimento. Eu fico pensando que os diplomatas expressaram palavras de congratulação pela reconquista da liberdade, pela oportunidade e privilégio de voltarem do cativeiro babilônico. Oh, como vocês alcançaram graça diante do grande imperador. Oh, como o vosso Deus é tão bom, Ele finalmente cumpriu as profecias do grande profeta Jeremias. Queremos reconhecer como vocês realmente são pessoas importantes, amadas do vosso Deus. Agora nós temos algumas observações a fazer. É que os senhores de idade mais avançada, por exemplo,
que viveram tantos anos no cativeiro, 70 anos, agora voltaram a respirar o ar da liberdade. Parece que os senhores não estão sabendo se utilizar bem desta oportunidade que o vosso Deus vos dá. Porque os senhores estão envolvidos aqui nessa construção, cavando valado, carregando pedras, preparando massa. Isso é pesado demais para os senhores. E como é que está a casa de cada um de vocês? A vinha vocês já plantaram? O gado está prosperando, está crescendo com bom desenvolvimento? Como é que está a reserva de vocês em moedas de prata, de ouro? Vocês precisam se cuidar mais. Vocês têm filhos, têm netos, têm as vossas mulheres. E nós estamos vendo que vocês estão aqui muito ocupados nessa construção. Aí eles escutam aquilo e um pensa, sabe que é verdade? Outro pensa, eles têm razão. Mas penso que eles continuaram o discurso. O primeiro orador deve ter passado a palavra a outro ainda mais habilitado, que vai agora argumentar para os mais jovens. Vocês nasceram no cativeiro. Quero me congratular convosco, porque o vosso Deus moveu o coração do grande imperador e vos deu a liberdade. Mas vocês que agora que estão começando a respirar o ar de liberdade, bem precioso que vocês nunca experimentaram antes, mas vocês se meteram aqui debaixo de um fardo pesado. Moços, se preparem para o futuro, vocês precisam preparar vinhas, gado, casas, vocês vão tomar mulheres por esposas. Bom, gente, o argumento foi bem feito. Qual foi o resultado? Zorobabel, o governador, disse, os homens têm razão. Josué, o sumo sacerdote, que podia muito bem ter reagido, disse, Zorobabel, eles estão certos. Esse sentimento passou aos pais de família, aos cabeças das tribos. E sabe o que aconteceu? Eles abandonaram a obra da casa de Deus e cada um foi correr em busca do interesse da sua própria casa. Deus então levanta Ageu. Deus levanta Zacarias. E Ageu e Zacarias, me parece, trabalham numa sintonia pelo Espírito de Deus. Deus deu a Ageu a mensagem, a palavra da pregação para convencer e restaurar o povo. E enquanto Ageu proclamava a mensagem de Deus, o Espírito Santo ia trabalhando a restauração, e Zacarias está recebendo as visões daquilo que Deus está fazendo. Há uma sintonia entre o livro de Ageu e o livro de Zacarias, aquilo que Ageu está pregando e o resultado produzido pela sua pregação, Zacarias está vendo e está escrevendo num livro. E os livros são importantes para nos orientar, nos instruir. E nós vamos pensar ainda um pouquinho, até que digamos amém.
E eu sei que o Senhor tem uma palavra para todos nós. Havendo eles abandonado a obra da casa de Deus, havendo Deus levantado os seus profetas, o próprio Deus cerrou os céus e parou de chover. O Senhor deu mais uma apertadinha e até o orvalho parou de descer. E a fome se estabeleceu. Como uma penalidade para aquela gente que havia abandonado a obra da casa de Deus. Quando tudo está muito difícil, quando o sofrimento já é intenso, aí chega Ageu e diz assim, diz o Senhor dos Exércitos: porventura é tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e a minha casa ficar desamparada? Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Examinem, vejam, entendam o que é que vocês estão fazendo. Por causa disso, eu cerrei os céus. Não desce chuva, não desce orvalho. Vocês plantam, mas o cereal não nasce. O pouco que nasce produz muito pouco. Eu mandei também a locusta, eu mandei o gafanhoto, e tem mais. O pouco que sobrou e que vocês puderam trazer para casa, eu soprei e fiz desaparecer. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Aquilo que vocês ainda adquirem para comer não mata a vossa fome. E quem recebe salário, coloca num saco furado. E por que este estado de miséria veio sobre vós? Por causa da minha casa que está desamparada. Apliquem o vosso coração aos vossos caminhos. Reflitam, caiam em si. Se convertam, subam ao monte, tragam madeiras. Façam a casa e eu ficarei satisfeito, eu serei glorificado. A pregação de Ageu foi forte, pois ele transmitiu os oráculos de Deus. Ele transmitiu a vontade de Deus. E vejam o grande resultado. Ageu faz registro do grande resultado. E Deus levantou o espírito de Zorobabel, o governador, levantou o espírito de Josué, sumo sacerdote, levantou o espírito do resto do povo, e eles foram e fizeram a obra da casa de Deus. Amados, é interessante pensar. A pregação de Ageu restaurou a nação, porque Ageu transmitiu a vontade de Deus. Ageu não chegou lá paparicando o governador. Não chegou lá paparicando o sumo sacerdote.
não chegou lá adulando os cabeças das tribos. Ele chegou mostrando como Deus pune os desobedientes. Como Deus castiga aqueles que saem da sua vontade. Aqueles que desprezam suas ordenanças. Ageu foi um pregador veraz, intrépido, verdadeiro. E quando o pregador é assim, que transmite os oráculos de Deus, o Espírito de Deus já está trabalhando. E é o Espírito de Deus que levanta o espírito dos homens. Então Ageu já apresenta como resultado a restauração do governador, do sumo sacerdote e da nação. Mas vamos pensar ainda um pouquinho, já estaremos terminando. O que foi que Zacarias viu acontecer no mundo espiritual enquanto Ageu pregava? O que foi que Deus mostrou para Zacarias? O momento da restauração do sumo sacerdote. Capítulo 3 de Zacarias. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Satanás estava fazendo oposição, mas estava bem pertinho dele, do lado direito. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreenda. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição retirado do fogo? Para a restauração do sumo sacerdote. Para efetivar esta restauração, o grande Deus repreendeu a Satanás. Satanás é um grande inimigo, maior do que nós. Nós não temos como vencê-lo por nós mesmos. Precisamos estar muito cientes para alcançar a vitória diante de Satanás. Nós precisamos de Deus. É Deus que nos dá a vitória. Só o Senhor pode repreender a Satanás. Só o Senhor, o Todo-Poderoso, pode repreender e vencer a Satanás para nos dar a vitória. Quem está entendendo, diga amém. Então digam comigo assim: ainda bem que o nosso Deus pode. Ainda bem que o nosso Deus pode e quer fazer. Ainda bem que o nosso Deus pode, quer fazer e faz. Ele repreende o diabo e nos dá vitória. Mas o processo da efetivação, da restauração de Josué, exigiu ainda mais
Então eu olhei e vi que Josué estava vestido com vestes sujas. Satanás já tinha sido repreendido, já tinha feito carreira. Josué estava agora na companhia do anjo do Senhor, mas estava com roupas sujas. Também estava sem a mitra sacerdotal. Veja a situação deplorável do sumo sacerdote. O diabo tão perto dele, ele com as roupas sujas, e ainda sem a mitra sacerdotal. Como diz meu amigo Ricardo Miguel, o sumo sacerdote desajeitado. Pensando aqui meio minuto, e qual era o pecado de Josué? Que lhe trouxe tantos males? Uma má companhia como Satanás? Roupas sujas? A ausência da mitra sacerdotal? Tudo que podemos encontrar no contexto é que o pecado de Josué foi o abandono da obra de Deus. E existem pessoas que pensam que a obra de Deus pode ser tratada com deboche, pode ser desprezada, pode ser abandonada, pode ser profanada e não tem consequências. Há pessoas que não ligam muito para a obra de Deus. Isso aqui é um meio de vida. Isso aqui é o meu ganha-pão. É a minha profissão, é a minha ocupação. Se der certo, Deus, se não deu, para lá. Josué deve ter pensado assim. Se não pensou. Contudo, fez o que há de pior. Abandonou a obra da casa de Deus. E assim a sua vida espiritual é apresentada ao profeta de Deus como alguém que tem a companhia próxima de Satanás, vestido de roupa suja, sem a mitra sacerdotal. Deus está mostrando para Zacarias a realidade deplorável do sumo sacerdote, mas está mostrando também a restauração, como efeito do mover do Espírito que veio pela pregação de Ageu. Então o diabo é repreendido pelo Senhor que ampara Jerusalém. Ele faz carreira. E o anjo que está no comando dos demais ordena: tirai-lhe estas vestes sujas. E rapidamente os anjos tiraram a roupa suja de Josué. E disse mais: e vistam-lhe de uma roupa limpa. E eles vestiram ele de roupas, não só limpas, mas também novas. Roupas limpas e novas. Tragam-lhe também a mitra sacerdotal e coloquem sobre a sua cabeça. E eles fizeram.
Tiraram a roupa suja, vestiram-lhe uma roupa limpa e nova. Trouxeram e colocaram sobre a cabeça dele a mitra sacerdotal. E o anjo falou: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. E agora você está vestido de roupas novas. Amados, não parou aqui. O anjo ainda ordenou: façam-se 2 coroas. E coloquem-nas na cabeça de Josué. Porque agora também eu vou mudar o nome dele. Josué, o diabo saiu de perto de ti. Tu agora tens roupa limpa e nova. Tens a mitra sacerdotal. Recebe aí essas 2 coroas, porque o teu nome agora é renovo. Deus deu vida nova a Josué. Foi este fato que deu a Ageu a inspiração para escrever. E Deus levantou o espírito de Josué. Ok, Josué está restaurado. Mas Deus levantou o espírito de Zorobabel. E Deus também mostrou para Zacarias como aconteceu. Capítulo 4 de Zacarias nos dá o entendimento de que Zorobabel estava como uma lâmpada apagada. A lâmpada estava no velador, o candelabro estava no lugar certo, mas não tinha luz. Estou lembrando aqui que o Senhor Jesus disse que não se acende uma candeia para ficar escondida debaixo do alqueire, de qualquer obstáculo, mas se coloca no velador para iluminar aos que estão na casa. Mas o bom entendimento é que a lâmpada pode estar acesa, escondida, mas também pode estar exposta, apagada. Zorobabel estava no lugar, era o governador, era o líder do povo judeu, mas estava apagado no velador. Qual era o pecado de Zorobabel? O abandono da obra de Deus. Como lhe ocorreu a restauração? Pensando um pouquinho para a gente dizer amém. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como homem que é despertado do seu sono. E me disse: o que vês? E eu disse: olho, e eis um cartiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? E o anjo diz: tu não sabes o que quer isto dizer? Ele não estava entendendo. Mas Deus estava mostrando para ele a restauração de Zorobabel. Vamos entender aqui em um minuto que havia um candelabro de 7 lâmpadas e havia
acima do candelabro, na parte superior, uma vasilha de azeite. E haviam 7 canudos conectados a cada uma das lâmpadas, ligando esta lâmpada ao vaso de azeite. Então, 49 canudos para abastecer 7 lâmpadas. Digam comigo assim: para cada lâmpada, 7 canudos derramando azeite. Gente, eu fico pensando assim, para restaurar um líder que perdeu a graça de Deus, o poder tem que ser muito, tem que ser abundante. Ele era um líder falido. E para ser restaurado, a lâmpada dele precisava de 7 canudos, derramando azeite. Aí quando vejo e penso nesses 7 canudos derramando azeite sobre cada lâmpada, minha mente vai ao Apocalipse, onde João, na introdução ao livro, diz que o Senhor tem diante de si os 7 Espíritos de Deus. E não só. Quando o Senhor Jesus se dirige ao pastor falido da igreja de Sardes, como é que ele se identifica para o pastor falido da igreja de Sardes? Falido por quê? Em consequência de muitas desobediências. E o Senhor diz: tu tens o nome de que vives, mas tu estás morto. Mas qual é a solução? Qual é o modo de restauração para aquele pastor falido? Zorobabel precisava de 7 canudos derramando azeite. E o pastor da igreja de Sardes, Jesus diz assim: eu sou o que tem os 7 Espíritos de Deus. Tu estás morto, mas eu tenho uma solução. Então, o Senhor prossegue orientando aquele pastor e diz para ele: lembra-te do que tens ouvido, lembra-te também do que tens recebido. Traz à tua memória o que você ouviu de mim, traz à tua memória o que você já recebeu de mim. Glórias ao nome do Senhor. Mas voltando a Zacarias, para a gente encerrar. Então, Zacarias pergunta: o que quer dizer isso, meu Senhor? Um candelabro, 7 lâmpadas, e para cada lâmpada 7 canudos derramando azeite. O anjo não vai dar detalhes, minúcias, mas ele diz assim: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então podemos ter a linda conclusão: canudos derramando azeite sobre a lâmpada, restaurando Zorobabel, é a obra do Espírito Santo. Restaurou Zorobabel, certamente restaurou o pastor e a igreja de Sardes. Mais do que suficiente para restaurar qualquer um de nós que necessite deste milagre da parte do Senhor. Então o milagre aconteceu a Zorobabel. Ageu escreve: e Deus levantou o espírito de Zorobabel.
E ele foi e fez a obra da casa de Deus. E Zacarias também escreve: ó monte alto, quem és tu diante de Zorobabel? Tu não é mais obstáculo, tu és uma campina. Eles voltaram a fazer a obra da casa de Deus. Está registrado aqueles muitos inimigos que representavam aqui os montes de obstáculos, se achegaram, pagaram a conta e os ajudaram a fazer a obra da casa de Deus. Aquilo que era obstáculo passou a ser ajuda. Se somos verdadeiramente restaurados, aquilo que era impedimento passa a ser cooperação. Quem tem a consciência real de que precisa melhorar, precisa da obra do Espírito Santo. O Senhor tem 7 canudos para derramar azeite sobre cada um de nós. Mais do que é suficiente, muito mais do que aquilo que eu preciso, o Senhor tem. Fiquemos de pé, por favor, só um instante. Vamos fazer uma oração. Glória. Me deixem fazer um pedido. Vamos dar as mãos aos outros. Glória. Quem semeia com lágrimas fará uma colheita de alegria. Aquele que vai andando e chorando enquanto faz a semeadura, voltará sem dúvida alguma, trazendo consigo os seus feixes. Fecha os teus olhos e glorifica o nome do Senhor. O Senhor que exorta, o Senhor que repreende, o Senhor que reprova a desobediência, mas o Senhor que restaura, restaura, restaura. Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, pela tua presença, pela tua palavra, pela obra do teu Espírito que trabalha no meio de nós. Ó Pai, vem derramar azeite sobre nós. Vem derramar mais do teu azeite sobre nós. Mais do teu azeite sobre nós. Ei, ande vala manahaites. Ei, ande manahaias. Inde vala manahaites. Senhor, faz gotejar o teu azeite sobre nós. Nos dá, Senhor, a tua bênção. Acrescenta, Senhor, a capacidade na vida de cada um dos meus irmãos. Tua unção sobre cada um de nós. Pois temos uma grande obra a fazer no teu reino. Pai, atende-nos. Recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus, digam amém. Por favor, tomem assentos. Agradeço a Deus a vossa boa atenção. A alegria que o Senhor derramou no nosso ser.
Agradeço ao amado pastor Roberto José, agradeço ao amado pastor José Carlos de Lima. A bênção de Deus esteja abundantemente sobre todos vós. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.